Olá, começa agora o programa Questão de Ordem, que hoje vai debater a atividade delegada. Você já ouviu falar? Sabe o que é? Bom, está se discutindo um acordo entre a Prefeitura e o governo do estado de São Paulo para que se permita a atuação de policiais militares nos horários de folga no apoio às ações de segurança pública aqui na cidade. Então, para avaliarmos os aspectos técnicos, operacionais, financeiros, sociais relacionados a esta medida, eu recebo aqui no estúdio o vereador Igor Diego, ele que é o presidente da Frente Parlamentar para Acompanhamento do Estudo do Impacto e Fomento à Implementação da Atividade Delegada no município, o vereador Nick Schneider, ele que é o presidente da Comissão Permanente para os Assuntos de Segurança Pública aqui da Câmara Municipal de Campinas e que promoveu um debate público sobre a implementação da atividade delegada aqui no município, e o tenente-coronel da Polícia Militar, o Turola, comandante do 1º Batalhão de Ações Especiais de Polícia UBAEP, e que está representando o coronel Leonardo Akira Takahashi, que é do Comando de Policiamento do Interior 2. Lembrando que o debate vai acontecer, farei as interrupções apenas quando o necessário. O vereador Igor Diego, começo com o senhor. Em um primeiro momento, antes dos debates, das reuniões da Frente Parlamentar, como é que enxerga esta possibilidade de um trabalho extra dos policiais militares? Seja bem-vindo ao programa Questão de Ordem. Olá, muito obrigado pelo convite. Olha, a demanda ela surgiu por parte da comunidade pedindo mais apoio nas questões de segurança para o nosso município. Os vereadores aqui da casa, de forma geral, têm recebido e pedido esse socorro de mais policiamento, a sensação de segurança. A gente já conseguiu no governo Tarcísio, aqui no governo Dário, diminuir os números, mas existem algumas medidas que podem colaborar. Em uma visita ao comandante Takahashi, que nos recebeu no CPI, aqui do interior, Comando Interior, ele nos proporcionou essa ferramenta que já é utilizada em vários municípios. Campinas é uma das poucas cidades que não tem esse convênio e essa possibilidade. Diante disso, nós reunimos aqui na casa alguns vereadores e fizemos essa proposta para trazer os servidores da área de segurança pública, sindicato, especialista, o executivo, o legislativo, para debater e enfrentar algumas barreiras. Então, assim surgiu a proposta para a criação da Frente Parlamentar. Vereador Nick Schneider, este debate público que o senhor presidiu teve 1h30 de duração, discussões sobre o tema. Para quem não teve a oportunidade de acompanhar, que análise o senhor faz? Seja bem-vindo ao programa Questão de Ordem. Olá, Gabriel. Olá, Tenente Comandante Turola, vereador Igor Diego. Foi um momento importante das reuniões previstas da nossa Comissão de Segurança Pública, e nós, em parceria com o vereador Igor Diego, que propôs essa frente parlamentar, abrimos um espaço da reunião ordinária da comissão para que ele trouxesse para dentro da comissão esse assunto. Foi uma reunião realmente muito produtiva, onde tivemos representantes do município, do estado, da Polícia Militar, da Guarda Municipal, vereadores, o vereador Igor Diego presidindo a pauta desse debate dentro da reunião, conduzindo à medida que ele é o coordenador da Frente Parlamentar, que trata desse assunto da atividade delegada. Foi um momento muito importante para a casa e é uma matéria que realmente requer estudo, requer interesse, porque segurança pública é algo que a gente deve se preocupar muito na nossa cidade. Tenente Coronel Turola, primeiro, desde quando se discute esta atividade delegada? Essa regularização é importante, é boa para o policial, é boa para o município? Seja bem-vindo ao programa Questão de Ordem e desde já muito obrigado pela disponibilidade do seu tempo, ter aceito o convite para estar aqui no nosso estúdio. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde, nobres vereadores. Então, é um assunto que iniciou em São Paulo, 2010, onde foi implantado a atividade delegada, resultados excelentes e com isso foi para o interior. Nós temos mais de 2/3 dos municípios do estado de São Paulo com atividade delegada. Então é algo que auxilia muito o município no combate à violência, à percepção e sensação de segurança, e auxilia bastante os policiais militares.
Para ter uma ideia, hoje nós fizemos um levantamento em Campinas, 500 policiais que fazem atividade delegada fora de Campinas, porque aqui não possui. Então, exatamente sobre isso, porque nesse debate público que foi realizado aqui na Câmara, né, foi dito exatamente este número, né, 500 policiais da região de Campinas fazem atividade delegada na capital porque não tem uma oportunidade aqui em Campinas. Na sua avaliação, é um número significativo? Na sua visão, poderia aumentar a segurança aqui em Campinas se eles estivessem neste serviço, realizando atividades na cidade? Com certeza. Para ter uma ideia, quem visitou São Paulo, área central de São Paulo, dá para andar hoje tranquilamente. A atividade delegada fez esse trabalho em parceria com o município e a Polícia Militar. Então é feito um trabalho, os locais são mapeados entre o Poder Público e a Polícia Militar, é uma atividade delegada no município, pode ser feita operações com frequência integradas com a Guarda Municipal, com a INDEC ou outros órgãos de fiscalização. Esse efetivo ele vai estar à disposição para essa missão, para essa operação, diferente do policial que tem o telefone de emergência, né? Ele tem que atender a população. Nesse período ele vai estar à disposição dessa missão que vai ser estabelecida por essa comissão. Para quem está nos acompanhando e conseguir entender esta atividade delegada no horário de folga, então, este trabalho ele é num período fixo, num determinado número de horas, é alguma operação especial, é numa região especial, ou pode ser um trabalho livre mesmo, às vezes só de fiscalização, de ter a presença do policial? Então, tem um plano de estudo, né, que é feito, né, junto com o convênio, um plano de trabalho, e vai ser verificado que vai ser delegada para a Polícia Militar. São 8 horas de serviço, né, são 8 horas que o policial faz essa atividade, todos os encargos é do Estado, né, o policial machucar, qualquer eventualidade ou fatalidade que ocorra com ele, o Estado que vai arcar com todo o problema que quer que surja. Sim. Hoje tem alguns municípios que a viatura é do município, mas aqui nesse primeiro momento a viatura é do Estado, equipamento do Estado, né, então o policial é voluntário para cumprir esse horário, ele se inscreve, tem um banco de dados que vai dar prioridade para quem trabalha em Campinas. Então, vou dar outro exemplo. Em Morungaba tem atividade delegada. A prioridade é para quem trabalha em Morungaba. Tá. Então, sempre a gente pode fazer essa prioridade. Quem que vai ter prioridade de escolha? Quem trabalha em Campinas. Então, a gente vai estar favorecendo os policiais que trabalham em Campinas. Exemplo, os policiais hoje que vão fazer atividade delegada em São Paulo, eles estão no segundo momento. Quem trabalha em São Paulo tem prioridade. Os policiais daqui de Campinas entram na segunda opção. E esse policial, ele tem a livre escolha ir na atividade delegada, ou se ele fala, não, quero só cumprir a minha rotina de trabalho, não participa. E ele pode se inscrever para atividades específicas, né? Quer seja a fiscalização de ambulantes, quer seja a preservação no local para não ter consumo de entorpecente de forma livre, né? Então ele pode inibir e de acordo com a demanda que vai ser feita por essa comissão. Então, vai um representante da prefeitura e um da polícia, vamos direcionar a nossa força para onde? E daí que vai fazer esse combate. Igor e Nick Schneider, quais mudanças você enxerga em caso de uma regularização, né? Se esses 500 policiais da região atuassem em Campinas, tem demanda para isso? Tem sim, Gabriel. Olha, como foi muito bem dito pelo nosso comandante, né? Vou dar um exemplo aqui popular, para o pessoal poder nos atender. Imagina que nós temos uma demanda agora em frente de uma escola, né? Que você ali, os pais, está passando por uma tentativa, que aconteceu alguma coisa, traz aquela sensação de insegurança. Não dá para deixar um policial fixo, um guarda municipal ali o tempo todo, como a gente já teve essas demandas aqui na cidade. A atividade delegada pode ser utilizada para essa finalidade. Então esse nome delegada é justamente por isso. O poder municipal vai delegar, né, junto ao comando da Polícia Militar, ações específicas. Outro exemplo, ontem nós tivemos eventos lá na Praça Arautos da Paz. Será que precisava de mais segurança para aquele evento? Então, casos como esse, o poder municipal ele vai contar com um apoio não só da Polícia Militar, mas também
das forças de segurança como um todo. Atividade delegada, a gente falou de 500, mas a atividade delegada ela também pode, né, comando, ser utilizada para a Polícia Civil, Sim. Corpo de Bombeiros, Guarda Municipal em São Paulo está inserida também, né, no programa. Enfim, são números aí que atenderiam bastante às demandas que a comunidade acaba ali, ou ações específicas de combate ao crime, tem essa demanda assim no nosso município. A gente está cansado de fazer indicação pedindo o fortalecimento. Nick, regularizou a atividade delegada, o que muda para o município? Gabriel, eu vejo que as forças de polícia hoje estão encaixadas nas suas missões. Então tem a Guarda Municipal já com seu escopo de trabalho executando, nós temos a Polícia Militar no seu dia a dia, então já tem um cronograma de trabalho. É evidente que sempre se requer mais homens, se requer mais operacional. E o que eu vejo para a atividade delegada é algo excepcional. É para se fazer algo que não se está fazendo hoje. E eu vejo que um grande problema da cidade de Campinas hoje é a questão dos moradores de rua, né? E é evidente que a questão dos moradores de rua não se trata simplesmente com policial militar, mas é sim um agente participante importante nesse processo de tentar tirar essas pessoas da rua, porque ali tem sim pessoas de bem, pessoas desiludidas da vida, pessoas que passam necessidades, mas no meio também tem gente procurada pela polícia, gente que já cometeu crime, que está cometendo crime no dia a dia, roubando as casas, roubando, né, e fazendo importúnio as mulheres nas ruas, roubando lojas. Então, e é uma área que Campinas ainda não deslanchou, infelizmente. É um problema que Campinas ainda não conseguiu enfrentar como deveria. Não estou culpando o prefeito, não estou culpando... Isso é um fenômeno que está acontecendo no Brasil inteiro, até no mundo. Né? As pessoas desiludidas estão indo para as ruas. Eu sou cristão, eu vejo muita falta de Deus para as pessoas, também resulta nisso. A falta do amor à família, do convívio na família, a pessoa se desilude, não quer assumir a obrigação de um filho, de uma escola, de uma família, e vai para a rua. E ali, na rua, acontece de tudo. E eu acredito muito que, ao município ter essa ferramenta de delegar uma atividade policial, que é a atividade delegada, como diz o vereador Igor, a prefeitura vai delegar missões para a Polícia Militar. Uma delas poderia ser o enfrentamento à situação de rua das pessoas, as pessoas que estão nas ruas, e não só no centro, porque tem muito esse tabu, muito esse jargão popular de que o centro está cheio de morador de rua. Não é só o centro. Né? Nós somos lá do Campo Grande, eu sou no comecinho, o Igor mais lá para dentro. Você passa na Dioboy do Lopes, do ponta a ponta tem morador de rua ao seu redor. Né? Então você vai na Vila Industrial, tem. Você vai em outros bairros, tem. Então é algo que está se proliferando, é algo que o município tem que se preocupar muito. E eu vejo a atividade delegada da Polícia Militar como uma ferramenta, um braço importante para trabalhar essa questão no município. Então, até para completar, o que seria a Polícia Militar na atividade delegada? Seria um dos braços na rede de auxílio a esse morador de rua. Então, seria a parte policial nessa rede, que nem você falou, não é só a polícia, mas ele estaria com essa missão específica de participar dessa rede de assistência ao morador de rua. E falando em números, né, nós fizemos um levantamento, o Coronel Takahashi solicitou para os batalhões de Campinas, né, os locais críticos, onde seria viável colocar o policial militar, e daria no mês 1.592 vagas. Né? Então, não é que 500 policiais estarão todo dia. Né? Então, esses 500 vão fazer 1, 2, outro 3, outro, o máximo são 10 atividades delegadas que ele pode fazer. Né? Então, o limite que ele pode fazer, ele já tira 13, 14 escalas, e ele vai tirar mais 10 na atividade delegada de 8 horas. E que nem falou, tem um benefício para o policial? Tem, porque se ele vai até São Paulo para fazer atividade delegada, ele vai descansar mais, porque é no mínimo 2 horas para ir, 2 horas para voltar. O deslocamento já não vai ter, né? Então já não vai ter esse deslocamento, já 4 horas a mais que ele vai ter de descanso. Né? Então seria 1.592 vagas de 8 horas, distribuídas nos locais de acordo com esse estudo, né? Principalmente no primeiro momento na área central, né? E um impacto no orçamento de 571 mil por mês.
Sobre esta primeira missão, então, Igor, eu quero ouvi-lo porque o Nick já citou e o Tenente Coronel Turolla também. Sobre essa questão das pessoas em situação de rua. É uma questão global, em todo o mundo, em todas as cidades, turísticas ou não, nós encontramos pessoas passando por essa dificuldade. Tem dado que diz que no mundo, né, 150 milhões de pessoas estão nessa condição. Na Alemanha, houve 150% de aumento entre 2014 e 2018 de população em situação de rua. No mesmo período, na Inglaterra, um aumento de 162% entre 2010 e 2018. Nos Estados Unidos, a taxa chega a 6 pessoas sem teto por 1.000 habitantes. É bem mais alta que a média aqui do Brasil, para a gente ter uma ideia, é de 1,2 por 1.000 habitantes. Então, é um problema global, mas nós não podemos deixar de combatê-la porque ela é local também. Atividade delegada pode auxiliar de que maneira essas pessoas? Como que você enxerga este problema que nós temos e a atividade delegada podendo auxiliar essas pessoas e também o município? Gabriel, olha, essa questão, esses números surpreendentes no mundo inteiro, a grande parte, não são todos, mas a grande parte é por causa dessa porcaria dessa droga, né? Então, o tráfico de droga, a pessoa entra, a romantização pelas drogas, pela marcha da maconha, essa romantização que alguns grupos fazem, a pessoa depois entra numa situação dessa e entra num abismo, que um abismo puxa o outro, a pessoa não consegue mais sair disso aí. Mas falando aqui na atividade delegada, e deixa esse assunto, essa polêmica para um outro debate, focando na atividade delegada, eu acredito que é o seguinte: o problema do morador de rua, ele tem que ser combatido de forma intersetorial, cada um fazendo a sua parte. Então não dá para um morador de rua que está ali procurado pela justiça ficar ali de boa, né? Ele comete um crime de manhã no ponto de ônibus e está sentado, está ali de boa, a gente passa e nada acontece, porque ele se mistura, a gente acaba não tendo essa ação. Mas usando a tecnologia, o poder da muralha paulista, pegando, identificando, colocando os agentes de segurança para ir atrás dessas pessoas através da atividade delegada, né? Policiais que estarão no centro da cidade o dia inteiro atrás dessas pessoas que são moradores de ruas, que estão cometendo crime. Por exemplo, o Coronel Takahashi apresentou um estudo aqui que a gente conhece como a área ali é conhecida como que é do lixo ali, Boca do lixo, né? Boca do lixo ali? Bom prato. Né? Boca do lixo, que é popularmente conhecido aqui. Então, o estudo que foi apresentado é justamente porque ali é um ponto de tráfico de droga, que é perto da linha do trem, que tem muitos usuários de crack, que é uma droga forte, né? Então, é exatamente isso. Dá para usar sim. Só que a gente não vai resolver o problema colocando só polícia para correr atrás de morador de rua, mas de criminosos que se misturam no meio desses moradores. Mas temos o trabalho espiritual, nós temos o trabalho que tem que ter social, o trabalho de uma mão amiga, né? A primeira oportunidade para ele voltar ao mercado de trabalho. Nós temos que dar a condição daquele voltar perto dos seus familiares, que existe um estudo que comprova que eles perto dos seus familiares têm um poder de recuperação maior. Enfim, cada um tem que ser tratado conforme eles querem. Quem quer trabalho, quem quer apoio social, quem quer uma clínica de internação, quem quer... O que ele quiser, ele tem que encontrar. O problema é que hoje, quando ele está fazendo coisa errada, ele não encontra a força de segurança, muitas vezes, ali que só pensa nesse estudo, nesse trabalho, que já conhece. Isso é muito importante. Esse núcleo, né, intersetorial que não existe na cidade de Campinas, que o Nick falou que a gente está muito atrasado. Vou dar um exemplo prático. O pessoal da igreja espiritual vai lá e ajuda na alimentação. Aquele grupo de moradores, eles pegam a confiança já nesse pessoal. Sim. Aí tem que vir o pessoal da Força de Segurança falar assim, olha, tem alguém novo? Tem um grupo novo aqui que a gente nunca viu. Opa, peraí. Vamos puxar as câmeras, porque da onde veio esse grupo? Será que veio ônibus, né, trazer moradores, né, fazer higienização social de outra cidade e deixar eles aqui? Vamos usar as nossas câmeras de entrada da cidade, vamos fazer a investigação, da onde vieram, vamos perguntar para eles quem é que está fazendo isso.
né? Então, esse trabalho que a gente não vê na cidade de Campinas, e que a população cobra demais a gente, né? Então, a atividade delegada bem investida e com planejamento, que aí o comando sabe melhor do que ninguém fazer, né? Eu acredito que a gente vai ter resultados mais combatíveis dessa questão que é importante. Sobre este trabalho, então, Tenente Coronel Turola, nós estamos falando de pessoas que têm problemas familiares, que estão desempregadas, que perderam a moradia, problema de saúde, enfim, são diversos motivos. As abordagens precisam ser diferentes, dá tempo de trazer este olhar, trazendo um pouco de dignidade, de conforto, de entendimento, mas também no horário de trabalho, buscando aqueles que estão de forma ilícita. Como que funciona isso? Então, daí, como eu disse, né, a gente vai trabalhar em rede, a gente vai ter aonde direcionar, né? Esse problema está longe da família, a gente consegue pegar aquela assistência e encaminhá-lo, né, para uma passagem ou para um contato com o familiar através dessa rede de assistência. Né? E o importante, o que nem foi dito, é a gente criar um desconforto para o criminoso. Né? Então, o tráfico de entorpecente não ocorrer, não ter o consumo de entorpecente de maneira aleatória e em frente de todo mundo, os furtos vão diminuir, os homicídios irão diminuir, porque tem homicídio entre eles, né? Então facas vão ser revistadas, não vão estar portando materiais que possam ofender uma vítima ou um outro morador de rua. Então, esse desconforto aqui tem regra. O objetivo é Vereador isso. Nick Schneider, não podemos esquecer que nós temos crianças e adolescentes vivendo nas ruas também. Tem um estudo de um especialista em políticas públicas e gestão governamental da Diretoria de Estudos e Políticas Sociais do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, que é o IPE, o Marco Natalino. Ele mostra que apenas 58% das crianças e adolescentes de 7 a 15 anos frequentam a escola. É uma preocupação para o presente, mas também para o futuro, né? Ainda voltando um pouquinho nessa questão do desconforto, gerar um desconforto para aqueles que estão na rua aprontando, né? Eu entendo que essas pessoas que estão na rua, se não cometeram delito, a tendência é que cometam no futuro, infelizmente. Porque o meio em que vivem, a situação em que vivem, desumana, degradante, né, em que nenhum ser humano deve estar exposto, vai chegar uma hora que ele vai se render a essa prática, porque não vai aguentar. E então cabe às forças de segurança, cabe à assistência social, à saúde, à Secretaria de Trabalho e Renda, mostrar para aquela pessoa que está na rua que na rua ela não vai ficar. Chegar com uma fala firme, no sentido de você tem opção de trabalho, você tem opção de ser atendido na saúde, você tem a opção de voltar para sua família, o município paga a sua passagem para voltar, e se aprontar, a PM está aqui. A rua não é o seu lugar. Não é lugar de nenhum ser humano, pelo bem dela mesmo. E aí não é infringir o direito dela, não é isso. É ajudá-la. Pelo contrário, é fortalecer a sua cidadania. Né? É fortalecer ela como ser humano, como um ser criado por Deus. Um ser único. Ninguém é igual a ninguém. Todos nós temos cada um seu DNA individual. E ele tem que ser tratado e sobreviver com dignidade. E ali não há dignidade. Se o poder público, pelo menos eu penso assim, se acomoda em ver uma pessoa na rua, o poder público está errado. Né? E aí que eu não falo só do executivo, falo do judiciário, falo do legislativo, qualquer pessoa que ocupa um cargo público, ainda que não ocupe um cargo público que trata diretamente com aquelas pessoas, mas tem que se sentir incomodado ao ver uma pessoa na rua. E não é pela higiene social, não é isso não, como pregam por aí. É pelo bem dela mesmo. Como é que tem dignidade uma pessoa que dorme em cima de um papelão embaixo de uma marquise? Que dignidade que tem? E ela não precisa do poder público. Ela não precisa da força, muitas vezes, do poder público. Muitas das pessoas, eu diria até a maioria, grande parte do tempo, não tem controle sobre seus atos. Estão sob efeito de crack. E daí, cabe ao poder público, sim, intervir e tomar as decisões por ela, porque ela não tem condição de tomar decisão. Se ela estivesse em sã consciência, tem até aquela linha que fala que ela tem a liberdade de escolha e tal, mas sob efeito do crack, ela não tem sã consciência de tomar decisão. E daí cabe sim o poder público intervir. E com relação às crianças, é muito triste, né? Isso mostra uma tendência perigosíssima
que nós estamos vendo no nosso país e que tem levado o nosso futuro, tem comprometido o nosso futuro e o futuro desses que mais ainda precisam do poder público, né? Vereador Igor, tem como criar um grupo de trabalho para estudar, para entender, abordar da melhor maneira, conseguir fazer essa inclusão social? Tem sim. Dentro do grupo da nossa frente parlamentar, isso está sendo discutido. A primeira reunião nossa foi uma reunião bem positiva, porque contou ali, né, com a Polícia Militar, o delegado Joia da Polícia Civil, o Cristiano representando o Poder Executivo, que é o nosso secretário de Segurança, o Legislativo, né, o Nick ali representando a Comissão de Segurança. Enfim, tem outras reuniões previstas, como também visitas lá na Praça da Sé, que era um local ocupado por moradores de ruas. Então, o objetivo é justamente esse, deixar claro que nós não estamos propondo hoje aqui na Câmara um projeto de lei, que é uma ferramenta do Legislativo, apesar que tem um projeto em tramitação do Mineiro do Espetinho, mas que é outro assunto, né? O Major Jaime, o nosso ex-vereador, sempre vereador e amigo nosso, ele tentou também apresentar esse projeto do convênio da atividade delegada, mas não foi para frente, e a gente entendeu que foi por falta de discussão. É importante discutir para entender como que nós vamos conseguir, né, ultrapassar a barreira orçamentária. Pô, tudo que foi falado aqui é bacana, mas como que nós vamos pagar? Quem paga isso é o município. Tá bom, é uma opção governamental. Ou então nós vamos buscar o orçamento extras. Então, todas essas discussões, tanto orçamentária quanto social, a Frente Parlamentar, junto com a Comissão de Segurança, nós estamos dispostos a trazer aqui para fazer esses debates, para apresentar para o Executivo um caminho. Você citou este problema e nós vamos discutir ele um pouco agora, então, Igor Nick. O secretário municipal de Segurança Pública, o Cristiano Vigi, diz que há uma divergência nessa questão da remuneração, porque esse recurso para pagar os policiais não poderia sair do Tesouro Municipal, onerar a Secretaria de Segurança Pública, porque o orçamento já está todo sendo utilizado. E aí teria que tirar de algum lugar para realizar esses pagamentos. Como é que vocês enxergam esta situação? É um problema? Tem de onde sair esse dinheiro, Nick e Igor? Eu acho que para isso que foi criada a Frente Parlamentar, né? É o vereador Igor tem trabalhado, se debruçado muito sobre esse assunto, para tentar, com criatividade, achar caminhos, né? É evidente, todo o orçamento é comprometido. Quando se estima a receita e fixa as despesas, são igualitárias. Não tem dinheiro sobrando. Não tem dinheiro sobrando, em pasta nenhuma. É verdade. Certo? Agora, o vereador Igor e a nossa comissão também, nós temos que trabalhar com a hipótese de emendas de deputados, com repasses federais, com repasses estaduais, que possam casar, que possam ter esse objetivo, que legalmente possam ser utilizados para execução da função delegada. E acredito que a Frente Parlamentar vai um pouco nessa linha, até com o apoio do comandante Takahashi, com o apoio da Polícia Militar, que também é evidente que tem trânsito dentro do governo do Estado, que tem trânsito do governador Tarcísio, para tentar demonstrar que a cidade de Campinas está apta, está querendo a atividade delegada dos policiais militares aqui, mas que precisa de ajuda também orçamentária, né? É isso mesmo. Olha, a gente fez um estudo apresentado pela APM, né, que, como foi dito, era em torno de 1.500, eu anotei aqui, ó, era em torno de 1.500 vagas no mês, Sim. Né, o que daria 550 mil reais mês. Sim. Se a gente pegar em comparação uma emenda parlamentar, é importante dizer isso, quando nós estamos em Brasília em busca de recursos para o município, né, muitos desses deputados que são ligados a forças de segurança, então tem muito deputado ali da área da PM, né, da Polícia Civil, da área da segurança, eles me perguntam, Igor, em Campinas já tem o convênio estabelecido para que eu possa mandar o recurso para custear esse pagamento? Porque para mim, politicamente, é interessante. É o meu eleitorado, é o pessoal que eu me comprometi a ajudar. Como nós não temos nem o convênio ainda estabelecido, essa dotação não vem para o município. Então nós estamos falando de recurso extra, é aquele que não está previsto. Então acho que um início, um princípio é estabelecer o convênio e depois a gente entender
quais são as medidas, porque uma vez estabelecido o convênio, a prefeitura não tem a obrigatoriedade de contratar. Né? São coisas diferentes, são passos diferentes. E quando o Cristiano disse que esse custo não pode ser, né, feito pelo município, a gente entende que é uma opção de governo, né? Legalmente pode. Só que assim, ele não tem hoje dotação orçamentária para conseguir pagar esse convênio. Não quer dizer que numa dotação futuro o governo municipal entenda que segurança tem mais prioridade, vai ter um pedaço maior do bolo ali da receita. Mas são problemas futuros, tá? Então nós temos algumas barreiras, sim. Eu entendo o Cristiano realmente, porque ele também tem que investir na guarda municipal, que é uma força de segurança do município, que está sobre a gestão dele. Então os guardas também, quando a gente traz esse assunto aqui, comandante, os guardas, eles começam a mandar mensagem. Sim. Pô, ajuda a gente! E a gente aqui, a gente também quer hora extra. Então tem esse corporativismo ativo no município também. Então a gente falou aqui, pô, sobre segurança, tal, mas politicamente existe essa movimentação. Por isso que a gente está fazendo a frente parlamentar, justamente para isso. Como que a gente, comandante, consegue pôr a guarda para não ter um problema político também? Sim. E eles merecem, também estão precisando. Como que dá para pôr a polícia civil? Porque se eu aumento o número de operação na rua, eu tenho que ter mais policiais civil fazendo boletim de ocorrência, recebendo esses casos na delegacia, que já também não tem. Então, como equalizar tudo isso, atender tudo isso, e quais são as dotações que a gente encontra alguns respaldos. Então, a frente parlamentar, para finalizar esse assunto, nós pretendemos ir até Brasília, pegar cartas de compromissos de deputados para fortalecer o estudo final. Tá? Então, bater na porta mesmo, passar o chapéu, se fizer, o senhor consegue ajudar e tal, e aproveitar o ano eleitoral aí, que é o próximo ano, né, no majoritário, e aproveitar o momento para fazer essa carta compromisso para apresentar o nosso prefeito também. Para 2026, então, deve ter a saída para Brasília para conversar sobre este assunto. Provavelmente esse ano ainda. Esse ano a gente já está pedindo agenda com alguns deputados, e a gente pretende lá, frente parlamentar, assinar carta compromisso, porque a emenda ainda não pode. Vou dar um exemplo real. O delegado Bruno Lima, né, ele mandou 5 milhões. 5 milhões daria para pagar aproximadamente 10 meses desse estudo aqui. Então, quase um ano inteiro, um deputado já conseguiria. E nós temos no estado de São Paulo muitos deputados, né, ligados e que se importam com a causa. E o Bruno Lima mandou para a Guarda Municipal para aperfeiçoar o canil e compra de armamento. Mas ele queria mandar para a atividade delegada. Ele me procurou pessoalmente, perguntando se já tinha esse convênio. Então a gente tem alguns meios, acreditamos que dá para superar essa barreira, mas tem que trabalhar bastante para isso. Tenente Coronel Turola, questão financeira, existe reunião para chegar num acordo sobre valores? Isso já existiu, pode existir? Essa conversa é válida ou foge do seu controle? Não, é válida e, como o Coronel Takahashi informou, né, nós estamos à disposição de fazer o convênio de trânsito aqui em Campinas, que aqui nós não temos ainda. É uma outra forma de vir recursos para o município. A fiscalização em bares, né, o objetivo não é fechar bar, é que ele cumpra os alvarás. Isso também gera recursos para a prefeitura, que ele esteja regular, né, com a operação delegada, pode fazer a operação bares. Né, e a gente tem um resultado muito positivo para a segurança. Diminui o número de acidentes, diminui o problema de saúde, porque não tem pessoa internada, diminui o número de ocorrências de violência doméstica. Então, vai cair pessoas internadas, vai diminuir o feminicídio. Então, é uma ferramenta e a gente tem algumas atuações que vai gerar recursos para o município. Exemplo, Operação Bar. Eles vão ter que estar em dia com a documentação, vão ter que recolher os impostos de acordo com o que o município prega. O convênio de trânsito é outra possibilidade, que o recurso não sai do município, fica 100% no município. A gente está à disposição também para firmar esse convênio e colocar todo o efetivo da Polícia Militar de Campinas fazendo a fiscalização de trânsito, que vai gerar segurança no trânsito.
E uma vez assinado esse convênio, ele não tem validade. Ele assinado, o trabalho ele pode existir. Pode existir, porque são autoridades, né? Então, o Código de Trânsito Brasileiro ele estabelece quem é competente para fiscalizar. Tem as competências do Estado e municipais. A autoridade de trânsito do município tem que delegar essa atribuição para a Polícia Militar. E daí a gente pode fazer a fiscalização, principalmente solo. Ótimo. Tenente Coronel, recentemente a vereadora Débora Palermo ela fez uma indicação à Prefeitura solicitando estudos e providências para que seja celebrado um convênio com o Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo, visando a atividade delegada aqui no município. Falando sobre extensa área rural de proteção ambiental, aproximadamente 44% do município tem esta área. Como é que enxerga a atividade também para o Corpo de Bombeiros a este trabalho nessa área rural do município? É excelente. A gente tem tanto, né, o policiamento de área, o bombeiro, ambiental também nos parques estaduais ou municipais. Então a gente vê que alguns municípios já fazem, principalmente com o bombeiro, como ele tem a expertise no trabalho com a área de saúde de motoristas das unidades do SAMU. Né? É possível também, além dessa parte de combate ao incêndio, até motoristas da viatura do SAMU. Ótimo. Igor e Nick, atividade delegada para fiscalizar a área rural. Nós estamos chegando daqui a pouco no verão, nós tivemos o inverno com muitas queimadas, calor está chegando também, muitas vezes acontece. Seria importante nessa área que é relevante para o nosso município? Sem dúvida, na minha opinião, é muito importante, tá? O que a gente não está mais, eu acho, discutindo hoje é a importância. Você vê que tudo precisa, né? Tudo vai bem, tudo dá certo, tudo que a gente traz aqui de pauta, a população com certeza e os vereadores apoiam. Então, assim, realmente, por isso que a atividade delegada é tão importante. Voltamos a dizer, porque se o foco agora for ambiental, vai abrir no aplicativo ali dos policiais ambientais a possibilidade de fazer. Não, teve aqui agora o problema não está sendo tão ambiental, está sendo aqui no centro, moradores de ruas, como diz o Nick. Vamos chamar esses policiais que querem agir. SAMU. Então vamos pôr o bombeiro ali para ajudar nessa questão do SAMU, que deu uma... Mas tendo esse convênio, a gente consegue fazer ações com base em estudos. Então é relevante, a vereadora Débora está de parabéns, tem o nosso apoio também, tá? Porque eu acho que a atividade delegada ampla, ela consegue, com base em estudo, né, um painel de situação, né, que o município tenha, ele possa decidir aonde investir mais apoio à segurança. Nick, como que enxerga essa questão de área rural do nosso município e a importância da atividade delegada também atingir esse setor? Sem dúvida, né, Gabriel, é importante. A vereadora Débora é da região de Sousas, ela vive na pele isso, a questão das queimadas, dos acidentes que tem lá ambientais, né? Mas eu quero retomar só um pouquinho na questão dos convênios, né? Uhum. Eu não enxergo a PM em Campinas na parte de trânsito e nem na parte de fiscalização de bares. Eu sei que é um produto que a PM oferece, né? Principalmente nos municípios menores. Isso acontece muito. Em Diadema, nós fizemos em Diadema, que é um município grande. Eu estou falando porque eu tenho parente em Dois Córregos, Coronel, e lá né? Então é uma cidade menorzinha. Mas eu acho que em Campinas nós já temos a CETEC, já temos a INDEC, que cumprem bem esse papel. E eu não enxergo, assim, sob o ponto de vista de arrecadação, essa execução. Qual que é o objetivo, né? Uma operação bar, como que ela funciona? Vai fazer um apoio, né? Um apoio, primeira ação policial. Né? Então vai ter um efetivo para fazer ação policial. Porque no bar geralmente pode ter pessoas armadas, e é no momento que está ocorrendo o problema. Né? Então fala assim, eu tenho um alvará para uma casa noturna, que o bombeiro vai lá e dá o AVCB, foi ele em condições ideais. E daí no funcionamento dele, que era para ter 200 pessoas, tem 300. Daí como que vai colocar só o fiscal da prefeitura para fiscalizar? Ele não consegue. Então nesse momento vai o policial militar, faz ação de polícia, e daí sim vem o fiscal, é na sequência. Hoje talvez a CETEC já faça isso com apoio da guarda, né? Hoje ela vai faz com apoio da guarda. A ideia é falou com a PM também. Mas daí faria num momento crítico, né? Então um bar que não que tenha
10 pessoas, mas que tenha 300 pessoas. Sim, sim. Talvez essa parte de apoio à fiscalização, sim, mas eu gosto muito nessa parte de fiscalização, eu acredito que a INDEC e a CETEC já têm correspondido. No entanto, o apoio da polícia, eu acho que até já existe, na minha cabeça até já existia, mas hoje é com a guarda, não com a PM, né? Que a INDEC a PM faz, mas só que a gente tem um problema de efetivo. Né? Então a gente não consegue, a gente vai fazer uma operação, 10 policiais, para deixar exclusivo no apoio da INDEC, nem sempre a gente tem. E com a atividade delegada eu consigo deixar 10 sempre. Entendi. Seria, como forma de apoio, eu acho válido. Mas em passar para a PM fazer fiscalização, daí individualmente, daí porque facilita, teria que estudar, né? Facilita o trabalho da PM. Porque depende da circunstância, eu tenho que chamar um outro órgão para fiscalizar. Né? Então, deu um acidente de trânsito, o veículo estava estacionado em local proibido. Eu tenho que chamar a INDEC. Sim. Então eu vou falar em um município que nem Atibaia, onde eu trabalhei bastante. Lá nós trabalhamos, a gente reduziu o número de acidentes em 40% de vítimas fatais em um ano. Foi a segunda cidade mais segura do estado. Por quê? Fazia um comboio de segurança. Então cada órgão fazia a sua competência e quem era o órgão competente estava à frente. Então saía, de vez de uma, duas, saía 20 viaturas de todos os órgãos e fiscalizava tudo. Então acabou estupro, acabou tudo, porque o estupro, por exemplo, tinha uma casa noturna, onde o menor de 14 anos ia, frequentava, mantinha relação sexual, chegava em casa, menor de 14, estupro de vulnerável. Então o número de estupros aumentou muito. E o objetivo é o quê? Que às 23 horas é o alvará, 23 horas esteja fechado. E é sempre avisado antes. Esse final de semana vai ter Operação Bar. Qual que é o objetivo? Que todo mundo cumpra o alvará. Que não fica até 3 horas da manhã. Porque os crimes ocorrem depois do horário ideal de funcionamento. Teve horário funcional, tem um especial. Tá bom, vai funcionar até 2, 4 horas da manhã, sem problema algum. Mas 2 ou 4 ou 23 horas tem que fechar. E a maioria dos estabelecimentos a gente vê que não fecham. Se a gente for na periferia, mesmo aqui em Campinas, a maioria dos estabelecimentos nem alvará tem. Né? E a gente tem que mas ter. Hoje já é suscetível a ligar 190 e a polícia ir lá checar, né? Hoje já funciona mas, então, assim. Mas daí por falta de por falta de efetivo. Daí não precisa, em tese não precisaria do convênio, né? Não. Hoje se ligasse, a polícia tem que ir lá só ver. Que daí né? a gente vai, primeiro, a vida, as ocorrências que estão relacionadas à vida, a integridade física, e daí quando for naquela perturbação do sossego, a perturbação do sossego já terminou. Já acabou. Por isso que no início da minha fala eu penso na atividade delegada como extraordinário. Porque para mim isso já deveria ser ordinário, a presença da PM quando é chamada, por exemplo, num momento de baile fora de hora, perturbação do sossego público, que já deve ser assim, né? Só que por falta de efetivo acaba não acontecendo. E que tem Só que para mim já deveria ser ordinário. Seria o governador mandando mais policial, contratando mais policial. Né? Agora a atividade delegada para cuidar do morador de rua, para mim já seria o extraordinário. Então eu enxergo meio nessa linha. Eu acho que é importante o aumento de efetivo, mas talvez não com a atividade delegada, o correto seria, né? Mas se é a maneira com que tem à disposição do momento. Que nesses estabelecimentos a gente tem o que chama governança local, né? A gente chama todos os gestores mostram o problema. Né? Então são pontuais, o problema está em tal bairro. O que nós vamos fazer para solucionar o problema em tal lugar? Ações, né? Ações específicas. Né? Então a gente vai conseguir combater mais, otimizar os recursos, porque senão a gente não otimiza. Né? Então tem alguns estudos aí, que nem o Gabinete de Gestão Integrada, é algo que tem um resultado excelente, porque envolve todos os gestores. Aqui ainda a gente não tem isso, no futuro teria que ter. Isso aí, né, que fala, Até para tentar contribuir, comando, ver se eu peguei o raciocínio também, porque a discussão começou pela questão orçamentária. Aí a gente chegou a essa discussão. O que o comandante, e se eu tiver errado, por gentileza, me corrija, porque eu não sou especialista, mas o que eu entendi, né, e conversando em bastidores, que eu entendi, que quando a gente faz o convênio, não quer dizer que aquele policial que está em atividade delegada vai fazer essa ação do trânsito. Não é só isso. Significa o quê? Que o convênio permite que todos os policiais de Campinas
façam aquela autuação que era proibida, ou seja... Se tiver 500 na atividade delegada, 500 em algum momento... Nós temos mais de 100 viaturas dia. Por exemplo, 100 viaturas até as que não estão na atividade delegada pode fazer aquela ação. Que hoje é proibido, entendeu? Na questão... porque não tem essa autoridade. Não tem essa delegação de autoridade. Essa delegação de autoridade. É agente da autoridade policial. De trânsito. Agente da autoridade de trânsito. Então, a partir do momento que se faz essa ação, né, esse convênio... ele acaba liberando para todos. Libera para todos, e aí o poder de fiscalização dos agentes ali, dos agentes de segurança... E com certeza, é uma diminuição drástica em acidentes. Entendeu? Esse pensamento também, assim, como um todo. Então, quer dizer o seguinte, finalizando, aquele policial que está patrulhando agora ali, se ele acabar de ver uma situação, ele não está na delegada, mas ele pode aproveitar que já está diante daquela situação e resolver com uma multa, por exemplo, ali, e isso gera arrecadação para o município. Então, acho que foi esse macro que possibilita. Se fizer com autuação onde não tem convênio e a competência mútua, Estado e município, o recurso vai para o Estado. Isso. E onde a competência mútua e tem convênio com o município, o recurso vem para o município. Tem algumas que a gente faz, cinto de segurança, a competência é mútua. Então, hoje, o policial militar que fizer uma autuação por falta de cinto de segurança ou de celular, ele vai para o Estado, o recurso, não fica no município. Então, quando é mútua, tem convênio, vem para o município. E hoje ele já tem essa autuação. Então esses recursos ficariam dentro do município. O que eu e o Nick a gente não concorda é aquela fala, né, porque a gente é bastante cobrado também, como da indústria da música. A gente nem tem interesse nisso. Comando lá na John Boy Milwaukee, eu moro no Campo Grande. O que eu recebo de ligação, manda aí para ele. Não, hoje até o código facilitou, né? Antes qualquer motivo era de recolha, hoje não. Né? Hoje só recolhe quando compromete a segurança. Comprometer a segurança, ele é recolhido. Não comprometeu, pode ser acionado um outro condutor, né, ou sanar a irregularidade do local. Então, hoje, até a legislação ela prevê que o impacto seja menor para o condutor. Então, desculpa, só para finalizar, eu estou vendo, Nick, como que eu consigo enviar uma emenda impositiva para fazer um estudo, porque, por exemplo, esse caso do cinto de segurança, do celular, quanto que a PM hoje já faz? Então tem que, contratar um instituto de pesquisa, de estudo grande. E tem uma resolução específica, chama, o número dela é a resolução do CONTRAN 6698. Ela dá todo o que é competência do município, estadual ou mútua. Então, imagina um estudo amplo para um instituto forte, a gente mandar uma emenda para ajudar o governo, porque a frente parlamentar, eu acho que ela teria um embasamento forte em relação à questão orçamentária da proposta. Da realidade e da necessidade. Estou vendo como Cristiano, de repente, mandar para a área da segurança pública, né, porque eu não posso mandar para o Estado, tem que ser municipal. Mandar para a secretaria para contratar um instituto de pesquisa mesmo, para fazer um estudo orçamentário, entender essas multas, entender o quanto isso já em outros municípios, por exemplo, Diadema, isso que o comandante falou, o que reduziu, porque não é só o financeiro propriamente dito, reduziu aqui acidente, então me economizei em outra área, então tem várias economias e investimentos diretos e indiretos, que a gente não consegue trazer os dados aqui, por exemplo, para um debate. Nick, quer complementar? A minha preocupação a atividade delegada, se implantada, eu não tenho dúvidas que trará benefícios para a cidade. Mas ter a percepção de passar a imagem de que são benefícios para a cidade. E dependendo do jeito que a gente vender, pode passar a imagem que nós estamos implantando a atividade delegada para multar as pessoas. Para aumentar a fiscalização do comerciante, para aumentar a fiscalização do motorista, né? Então, assim, o foco não é esse, né? O foco não é esse. O plano de trabalho ele estabelece. A gente consegue colocar qual que vai ser o objetivo da atividade delegada em Campinas. E, na verdade, daí eu parafraseio o Igor, me corrija se eu estiver errado,
Não tem nada a ver um convênio com o outro. Não, são Você convênios faz o distintos. convênio da atividade delegada, independente de fazer o convênio para multa, para Isso. acompanhamento de trânsito, de fiscalização em bairro. Bombeiro, São outras convênio coisas. com o Isso. município, são vários Isso. convênios com o Estado Mas, e município e daí- que podem ser feitos. E daí vem a calhar o que o vereador está falando. Sim. Se tem um estudo que indica, caso a caso, os benefícios para a cidade, Isso. para determinado convênio, daí vai fazendo aos poucos a medida que for interessante para o município. Sim. Eu acho que é essa direção É isso que a Câmara pode passar para o Executivo, né? Isso. Tenente Coronel, nós estamos falando então de uma frente parlamentar que foi criada, tem um projeto de lei que o Igor citou aqui, do vereador Mineiro do Espetinho, tem indicações ao Poder Executivo pedindo um estudo sobre atividade delegada. De que maneira o senhor está enxergando o papel do Legislativo nessa questão? Qual que é a importância de ter uma Câmara Municipal discutindo este assunto para tentar regularizar a situação? Que nem eu falei, o benefício é enorme para o município, para os moradores ou para quem frequenta a cidade de Campinas. Vai valorizar o efetivo da Polícia Militar, que ele vai deixar de ficar mais horas na estrada, né, para fazer em outras cidades. Então, só vejo benefícios e agradecer ao Legislativo que vê isso como uma solução para ajudar a segurança do município, melhorar, que nem falou no início aí, nós já estamos com os índices melhores desde que foram tabulados, desde 2000, 2001. Então, mesmo com uma população maior, o número de veículos transitando, né, o número de furtos, roubos de veículos vem diminuindo, homicídios diminuindo, latrocínio e outros delitos, né, roubo outros, todos diminuindo. Né, mas com isso a gente vai dar, além de tudo, a sensação e percepção de segurança, que às vezes é aquele fato que ocorre em outro município, né, a pessoa nem está vivendo aquilo, mas Sim. em virtude de uma notícia, ele para de utilizar, o exemplo, a aliança. Tem pessoas que não utilizam mais aliança porque em São Paulo estava tendo alguns roubos desse gênero, e foram alguns, e daí começa a ter esse temor, né? Um efeito nos outros municípios. Que coisa, né? Programa bom, programa com muitas informações, reta final do nosso Questão de Ordem, mas tem mais um assunto que eu queria debater com vocês também, porque há um receio sobre esta atividade delegada. Tenente Coronel Turola, primeiro, qual que é a escala de trabalho hoje da Polícia Militar? É a 12/36? Trabalha 12 horas e folga 36? Então, depende da modalidade, né? Nós temos, exemplo, onde eu trabalho, é 12/36. Tá. A Força Tática, 12/36. O rádio patrulhamento é 12/24, 12/48. Então depende da modalidade. A ronda escolar, ela trabalha nos dias que tem o dia letivo, né, dos alunos. Tá. Então, de acordo com a modalidade, a ronda rural é 12/36. Então depende da demanda. Mas, em regra, a gente tem o policial trabalhando 14 dias no mês. Então, por causa disso que é possível ele trabalhar mais 10 dias. Tá. Assunto importante para a gente discutir, então. Nós estamos falando de profissionais da segurança que trabalham nessa escala 12/36 ou 12/48 e que realizam outros trabalhos que complementam a renda. Só que é uma profissão que lida o tempo inteiro com tensão, com armamento, risco de vida. Tenho certeza que não é fácil, uma responsabilidade muito grande. O Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 2024 revelou um aumento nas ocorrências de suicídio, especialmente no estado de São Paulo, 80%, e Rio de Janeiro, 116,7%, conforme os dados coletados das polícias civil e militar. Em 2023, houve mais policiais militares mortos por suicídio do que por conflitos durante o descanso ou no serviço. Então, o que eu quero saber, como é que fica essa relação entre trabalho, renda, que é muito importante, mas e a questão do descanso? Então, a gente tem um centro, né, que chama o CAPS, né, que é o Centro de Apoio e Assistência Psicológica do Policial Militar. Nós temos aqui em Campinas, não é todo o grande comando que tem um núcleo de apoio aos policiais militares. Todo policial militar que a gente nota que está com algum problema emocional ou durante o atendimento à ocorrência, ele é encaminhado para o psicólogo ou, se for o caso, para o psiquiatra. Nós temos online também um atendimento, o policial que queira, né, chama Tela Vita, a Polícia Militar contratou né, esse serviço. É um policial que tenha
necessidade ou que o comando verifica que aquele policial mudou o comportamento, ele é encaminhado. Então, hoje a gente já faz, que nem falou, não é recente, né? 2010, nós estamos com 15 anos já da atividade delegado. Sim. E hoje nós temos a DGEM também. Então, além disso daí, ele já faz uma atividade para o Estado, como nós falamos. Então, ele tem essas duas formas de complementar a sua renda para dar uma condição melhor para sua família, né? Então, a gente sempre está monitorando, ele faz um estágio anual, né, para verificar quais as condições dele física, de tiro, sempre fazendo. Nós temos o nivelamento que é feito cada 6 meses, então sempre está sob instrução e verificando qual a condição dele de trabalho. Não estando em condição de trabalho, ele não vai para a rua. Ele não vai para a rua. Essa preocupação, sim, então existe, é tudo verificado. Tudo verificado. Igor e Nick Schneider, este assunto surgiu no debate que ocorreu aqui na Câmara de Campinas. Se não, nas próximas reuniões é algo para ser discutido, essa importância do descanso para esses profissionais? Sim, é muito importante, né? Até porque por trás, né, dessa farda tem um pai de família, às vezes com problema em casa, tem um ser humano com problema ali emocional, como qualquer outro ser humano. E diante dessa missão que eles têm de vida de defender, ir para a rua, lutar, e muitos deles acabam não assumindo e não pedindo ajuda, porque ele está ali sempre ajudando, né? Então é importantíssimo. O que nós não podemos confundir, né, é que alguns possam usar desse argumento para que não avance a atividade delegada, né? Eu acho que são coisas paralelas, distintas, tem que fortalecer mesmo. Eu já tive e presenciei, né, amigos da família, policiais militares que sofreram com problemas psicológicos, depressão, é como qualquer outro ser humano, né? Então, assim, tem que ter esse acompanhamento, é uma preocupação. A luta de classe seria que a gente não precisasse estar aqui discutindo a atividade delegada, a gente tivesse mais policiamento, que a gente tivesse, né, os policiais conseguindo trabalhar o mesmo período, né, e ter mais policiamento na cidade, o governo mandando mais. Só que essa não é a realidade, né? O crime aumenta muito rápido, a capacidade do governo, que já é, se eu não me engano, o governo do estado de São Paulo é o maior número do país de policiais militares, eu acho. Até aproveitando, né? Hoje nós estamos com fixado 93 mil homens. A gente está com 80 mil. A gente não consegue completar o efetivo. Sempre tem. Há um desfalque de 13 mil hoje. E a gente está com um concurso aberto, mais 2.000 vagas, então a gente não está conseguindo o ingresso, né, preencher, mesmo que a gente abra mais de uma. Teve casos que a gente abriu 2.700 vagas, formaram 800. Então, aí a gente a atividade delegada, ela é uma resposta rápida para o problema de segurança emergencial. E sem um impacto no município. A gasolina quem paga? O Estado. O carro quem é que vai pagar? O Estado. Fardamento, armamento, a munição, armamento, treinamento. Machucou, não vai ficar... Tem algumas guardas que são estatutárias, vai dar um impacto no futuro quando ele for aposentar. Isso é tudo pela polícia. E sabe-se por que não consegue preencher essas vagas quando abre concurso? Um problema um pouco é a geração, né? Nós estamos com um problema de geração. Então, a Polícia Militar tem regras. Então, são regras claras, né? Então, nós estamos estimulando, mostrando que é uma profissão que tem que ser vocacionada. Né? Então, sendo vocacionado, as portas estão abertas. Ótimo. Até a Guarda Municipal, o cara acaba de passar no concurso, ele bate no meu gabinete, querendo ser transferido para o administrativo da prefeitura. O cara recebeu o treinamento, aí eu falo, poxa, fica até mal para, né, tentar articular alguma coisa nesse sentido. É que eu não tenho vocação, eu queria só estabilidade. Então tem, às vezes... Então, quem falou, não é nesse sentido... Não é falta do interesse do governo do Estado, ele quer completar. Entendi. Ele quer completar esse efetivo. Então a gente já tem o orçamento para completar esse efetivo. E a gente não consegue por... Não tem o material humano. Humano. Vai lá, Nick. Nick, sua preocupação depois... E mais, né, Gabriel? Essa atividade, ela é optativa, ninguém é obrigado a fazer. Voluntário. É voluntário. O policial militar se voluntaria
Para fazer parte. E quem garante que grande parte desses suicídios não são exatamente por problema financeiro? Às vezes o suicídio também é por problema financeiro. E até a gente falando que ele vai descansar mais. É. Porque hoje ele já está tendo 4 horas a mais empenhados. Que ele vai até São Paulo e volta. Então Ficando em Campinas. Então, às vezes é o problema financeiro por não ter essa possibilidade de aumentar o seu salário, ou o problema também de desgaste de viagem para executar. Então, assim, é evidente que a gente tem que estar atento a isso. Existe, conforme o Tenente Coronel disse, existe um grupo de acompanhamento da saúde dos policiais, mas não dá para inviabilizar um convênio como esse, alegando que isso é um subemprego, ou que vai, coitado do PM. Não é isso, né? Não é isso. É uma opção de trabalho. E se fizer uma enquete agora, 100% vai falar a favor. A favor. A favor. Os PMs? Os PMs. Eu vou fazer. Fica o desafio. Fazer. Pode, comando? Eu vou fazer. Eu falei que estava vindo para esse assunto e falou, chefe, tomara que dê certo. Aí, Tomara que vamos dê fazer, certo. Nick? Bora. Vamos lançar online aí uma enquete aí para os profissionais. Mas é importante, né? Até para o impacto da para cidade de Campinas. Nós fizemos essa enquete já de quantos fazem. Que já é um número significativo de 2 mil policiais, 500 fazem. Porque tem outros que faz outra atividade, né? Ele é professor, que hoje pode acumular, né? Ele pode ser policial militar e professor no Estado. É um acúmulo legal. É eletricista, é mecânico, tem outra profissão. Mas 500 policiais, então 1/4 do efetivo que trabalha aqui, ele está interessado em fazer a atividade delegada. Só para a gente retomar, já que a gente está falando desse assunto, Tenente, regularizando a atividade aqui em Campinas, quem sabe num futuro próximo, tem um limite na carga de trabalho mensal dos policiais da atividade delegada com São 10 serviços. São 10 serviços. 10 serviços. É o limite. Chegou a 10, o sistema não aceita mais a inscrição dele. Ótimo. Tenente Coronel Turola, comandante do 1º Batalhão de Ações Especiais de Polícia, o BAEP, muito obrigado pela disponibilidade do seu tempo, explicar o que é essa atividade para os munícipes, para os nossos telespectadores, de grande valia. Já faço um novo convite para o senhor retornar aos nossos estudos para falar sobre esse e outros assuntos, e fica aberto aí as suas considerações finais. Eu agradeço ao Poder Legislativo, né, por essa batalha aí, faço votos que a gente consiga. Vai ser muito bom para a cidade de Campinas. Parabéns. Vereador Igor Diego, também agradeço muito a disponibilidade do seu tempo, ter aceito o convite mais uma vez aqui do programa Questão de Ordem para estar aqui nos nossos estúdios. Faço um novo convite para o senhor retornar e fica aberto às suas considerações finais. Gabriel, muito obrigado, né, mais uma vez aqui participando do programa. Gostaria de agradecer ao comandante Turola, que está à frente do BAEP. E que é uma instituição também muito respeitada, admirada, e sempre que a gente tem solicitado o apoio da PM, tem colocado à disposição do Legislativo, dos munícipes, tá? Muito obrigado, agradeço o Coronel Takahashi, que tem sido um parceiro de primeira hora, né, aqui na cidade, na região, e o vereador Nick Schneider, aí, que está no seu primeiro mandato, chegou já assumindo esse compromisso junto à segurança, presidindo a Comissão de Segurança, e escancarou as portas do gabinete dele para a gente debater esse assunto. Tem sido um parceiro mesmo, vamos juntos trabalhar. Muito obrigado, pode contar com a gente para trazer aqui e prestar contas dos trabalhos. Nós aqui agradecemos o Igor, que é presidente da Frente Parlamentar para Acompanhamento, Estudo de Impacto e Fomento à Implementação da Atividade Delegada aqui no município. Vereador Nick Schneider, presidente da Comissão para os Assuntos de Segurança Pública, também muito obrigado novamente por ter aceito o convite para participar do programa Questão de Ordem. Já faço um novo convite para o senhor retornar aos nossos estúdios e também fica aberto às suas considerações finais. Obrigado, Gabriel. Mais uma vez aqui nesse programa, cumprimentar a todos que nos acompanharam durante a entrevista. Espero que tenham formado aí uma opinião sobre a atividade delegada. É bom informar as pessoas para que elas mesmas criem a sua opinião sobre os assuntos. Procuramos aqui contribuir com você, telespectador, que está aí do outro lado. Cumprimentar o Tenente Coronel Turola, parabenizá-lo pelo trabalho que tem feito. Mande o nosso abraço ao comandante Takahashi, a todo o comando da Polícia Militar. Nós aqui no Legislativo estamos à disposição para sermos parceiros da Polícia Militar. E comentar também o vereador Igor,
que é um vereador muito atuante, um vereador muito potente da cidade, um trabalhador. Esse homem não descansa. Desejar que ele tenha muito sucesso nessa frente parlamentar, que ele consiga realmente lapidar todo esse assunto, deixar bem mastigado para que o nosso executivo tome a decisão de implementar essa parceria com a Polícia Militar. E deixar o convite para as nossas redes sociais, @Nick Schneider. Se você ainda não nos segue, será um prazer tê-lo conosco. O Igor também tem a rede dele muito forte. Quer falar, Igor? Igor Diego. Igor Diego SP. Igor Diego SP e @Nick Schneider para nos seguir e acompanhar nosso trabalho. Muito obrigado, valeu, gente. Valeu. E eu agradeço você aí de casa pela sua companhia, pela sua audiência. Espero que a gente tenha contribuído para este debate, para uma atividade que existe em muitos municípios e que está sendo debatida essa regularização aqui na cidade de Campinas. O programa Questão de Ordem fica por aqui. Até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau. 15 segundos.